Olá, eu sou o Lucas, escritor e mediador de leitura, e eu vim aqui fazer duas perguntas muito importantes para vocês. Por que ler para uma criança? E que livro a gente escolhe como repertório para a mediação de leitura? Essas são perguntas que nos angustiam bastante, não só a mim, mas a professores e inclusive também pais e mães que querem incentivar o hábito da leitura, mas não sabem por onde começar. E para isso, eu vou contar uma história que aconteceu na minha vida e que a partir desse dia, o meu percurso como mediador de leitura mudou radicalmente. Isso aconteceu há um tempo atrás. Eu trabalhava num grupo de escolas com um trabalho de roda de leitura e eu tinha um grupo fixo que era um clube de leitores que acontecia dentro de uma escola municipal de Curitiba. Semanalmente eu ia até lá e desenvolvia leituras de poesia, contos e também literatura em prosa. Nessas ocasiões eu tinha a oportunidade de atender um aluno especial que se chamava Otávio. Esse menino tinha uma particularidade que os outros alunos não tinham. Toda leitura que eu levava, inclusive de poesia, ele tinha uma leitura muito pragmática sobre esses textos, como se ele não conseguisse criar necessariamente um repertório simbólico para construir uma leitura um pouco mais metafórica e subjetiva. Isso me deixava muito intrigado, uma vez que a criança já tem uma predisposição para o imaginário que nós, adultos, aos poucos, vamos perdendo no decorrer do tempo. Até que chegou um dia que eu levei um texto chamado Da Minha Praia até o Japão, do Márcio Farsala. Esse texto fala sobre a história de um garoto que está brincando de cavar um buraco na areia da praia junto com o pai, e ele acredita que se ele cavar um buraco até nunca mais, aqui no Brasil, ele chega no Japão. Brincando com o pai, a metáfora da história, no final do livro, nos diz que naquele instante o menino cavava para dentro do pai e o pai cavava para dentro do filho. Nesse dia, o Otávio, que até então fazia uma leitura pragmática de todos os textos de poesia que eu levava, olhou para mim e disse: "Professor, sabia que nunca ninguém cavou para dentro de mim lá em casa?" A partir desse dia, eu comecei a entender que a leitura e a literatura ocupam um lugar de construção subjetiva na criança que vai para muito além do que a gente pode imaginar. O Otávio, quando revela esse segredo, ele não revela esse segredo para mim necessariamente, professor ou mediador de leitura. Ele revela esse segredo para o texto literário. Então eu convido você a pensar que o texto literário não necessariamente é aquele texto que vai trabalhar um conteúdo didático ou pedagógico específico de uma matéria que a escola precisa trabalhar, mas vai para além disso. O texto literário é um convite para ampliação de repertório emocional, para uma visão de mundo que coloca a criança numa condição de ser humano capaz de ressignificar os próprios conflitos que ela passa durante a infância dela. Pensando sobre isso, eu quero te convidar a fazer um desafio para você mesmo. Escolha uma história, um texto que realmente te transborde de beleza, que faça sentido para você. Encontre uma criança próxima, um filho, um aluno ou um vizinho, e leia para essa criança, hoje, mas ainda hoje. E logo depois disso, venha fazer uma oficina de mediação comigo para a gente poder discutir um pouco mais sobre esse assunto, para a gente pensar sobre os critérios de repertório para a escolha do texto literário, para a gente pensar também sobre as técnicas da leitura pública. Quando eu leio para mim, será que é do mesmo jeito a forma, a estrutura de quando eu leio para o outro? Organizando tudo isso, você vai conseguir certamente ter mais êxito no seu trabalho de formação de novos leitores. E se você quer saber mais sobre a mediação de leitura, quer aprender a ter mais critérios para a seleção do texto literário, venha me encontrar no dia 26 de julho, às 16 horas, aqui no Encontro da Amazônia. Espero todos vocês, até mais!